O Viver Bem está de volta e agora vamos falar sobre organização, esse tema que está completamente relacionado à qualidade de vida. A Carolina Lopes, que está aqui com a gente, é personal organizer e ajuda muitas pessoas aí a organizarem sua vida, seja os objetos nas gavetas, nos armários, os documentos, na cozinha, enfim. Você precisa ter organização para viver bem e a Carol vai nos passar dicas importantes agora. Bom dia, Carol. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Carol, vamos falar sobre organização e qualidade de vida. Não tem como separar as duas coisas, né? Não. E assim, eu sempre digo que a organização melhora a vida das pessoas, mas elas precisam primeiro querer ser organizadas para poder melhorar essa condição de vida. Seja por causa das coisas, seja por causa dos projetos, seja por causa da vida dela, né, como um todo. Muita gente fala que um espaço desorganizado, um armário desorganizado, uma casa desorganizada reflete a desorganização interna da pessoa, isso é verdade? Sim, é verdade. Às vezes as pessoas não conseguem discernir o que é mais importante, do que é mais urgente, né, do que é uma prioridade, e isso atrapalha, porque aí às vezes ela acaba deixando as coisas que são mais importantes para a última hora, né, ou ela fica dando prioridade para coisas que não deviam ser, né, as pessoas não sabem dizer não para as coisas, né, elas recebem convites, ficam aceitando, ficam pensando se poderiam ou não aceitar e não sabem dizer não em função daquilo que ela decidiu. Então as pessoas ficam confusas e isso se reflete nos documentos que elas têm, que elas não conseguem organizar, não conseguem encontrar, nas roupas, nas coisas da cozinha, nas garagens, né? E até na parte do desapego, né? Eu não posso me desapegar daquele objeto ou daquele documento porque elas não sabem ou porque elas não têm essa organização dentro delas para que possa refletir nos documentos, nos objetos. Estamos aqui no último dia do ano, você falou em desapego. É o momento de fazer aquela faxina, mandar embora o que você não usa mais, né? Trabalhar o desapego é importante também para a organização. Sim, bastante. A gente sempre começa, a organização tem umas etapas, né? E sempre começa pela parte do desapegar. Que quer dizer você joga fora algumas coisas, doar outras, pode até vender algumas outras coisas e manter aquilo, né? Tem até uma organizer bem japonesa que diz que aquilo que a gente tem que deixar próximo de nós são aquelas coisas que deixam a gente feliz. Então, que vestem a gente bem, que fazem o nosso dia a dia valer, que nos ajudam. Aquilo que de vez em quando, aquilo que já não faz mais tão bem pra gente, tem que ser descartado. Normalmente, essa época do ano, a gente sempre desapega, descarta, doa bastante coisa, brinquedo, inclusive, para algumas instituições em função do Natal. Mas é sempre bom a gente fazer isso pelo menos 2 vezes por ano, uma no início, no primeiro semestre, uma no segundo semestre, e também fazer um balanço do espaço que eu tenho, das coisas que eu vou comprando para ir repondo. Eu comprei uma blusa a mais, então daqui a um X tempo, na minha próxima doação, eu posso já tirar uma blusa, né, pensando naquela que eu comprei, né, não precisa ser automaticamente na mesma hora que você comprou, mas praticar o desapego, praticar ter menos coisas, né? Ter menos, nesse caso, é mais produtividade, mais dinheiro que você vai investir em outras coisas, né? Até mais tempo, né? Que você vai poder investir em outras coisas, porque você vai gastar menos tempo limpando, lavando, aquelas coisas, né? Se você tem uma quantidade menor. Então, isso também colabora um pouco. Então, a gente tem que pensar também nessa parte do desapego. Vamos começar assim, pelo armário, né? Como organizar. A questão do espaço é importante também, como você falou, ter a quantidade de coisas equivalente ao espaço que você tem. Mas assim, tem alguma dica para quem está perdido aí? A gaveta é uma bagunça, os armários é uma bagunça, a casa. Por onde começar, Carol, esse processo? Eu primeiro sempre dou a indicação da pessoa definir um tempo para fazer uma organização. Então, Carol, eu tenho disponível 3 noites na semana, então eu acho que dá para eu poder organizar. Porque assim, às vezes frustra quando você joga tudo, tira tudo do armário e deixa lá, porque você tem que fazer outra coisa, seu filho aparece, alguém liga, ou você tem que sair, ou você ficou lembrando de alguma coisa quando você largou as coisas no chão e demora mais tempo do que você pensou. Então, vamos sempre planejar primeiro. Então, você vai gastar 2 noites, 3 noites naquela semana para organizar. Vamos pensar aqui do guarda-roupa que você falou. Eu sugiro começar pelo que está pendurado, né? Normalmente a gente tem coisas que ficam penduradas nos cabides e coisas que ficam dobradas ou colocadas na gaveta ou nas bancadinhas, nos nichos, né? Então eu sugiro começar pelos cabides, né? Para você fazer uma boa triagem daquilo que você vai dar, daquilo que você vai lavar, daquilo que você vai consertar, daquilo que você vai vender, enfim. Experimenta roupa, né? Vai fazendo esse teste. Eu até sugiro, tá meio em dúvida, separa aquelas roupas que você tá na dúvida para usar na próxima semana, nas 2 próximas semanas, para você ver se realmente combina com vocês, né? Se vai te fazer bem, se aquela roupa ainda tá boa, né? Ao vivo e a cores, né? Não só na sua casa, na frente do espelho, mas também, né? Usá-las.
E aí fazendo esse balanço, fazendo essa atualização. Depois que você fez isso, já ficou algum espaço vazio, já ficou alguma sobra. Você aproveita nesse momento também, verifica se tem alguma coisa para consertar, né? Se tem um varão, um engate de gaveta, alguma coisa para consertar. Se tem que trocar algum cabide, né? A gente sempre sugere que os cabides sejam padronizados, né? Um varão por vez, né? Um varão das calças todos do mesmo tipo. Vamos pensar aqui, só uso de madeira. O varão das camisetas femininas que são mais fininhas e às vezes escorregam, nos de veludo, enfim. Tentar nesse momento fazer isso também. E depois ir para as gavetas. E aí tentar criar nichos ou separar por tipo de roupa. Que é o que a gente já faz, né? Tem uma gaveta das calcinhas, da roupa íntima, uma gaveta das roupas de ginástica ou de praia. Então é meio que setorizando as roupas também dentro das gavetas ou nos nichos, né? Nas prateleiras. E com relação aos documentos, que também tem muita gente que se perde aí. E depois fica todo mundo preocupado agora, no final do ano, vamos organizar os documentos pro imposto de renda, né? Ou pro início do ano, nas férias escolares, tudo isso. Explico. Por exemplo, as suas contas de luz, você tem que guardar por 5 anos. Então, os últimos 5 anos você tem que guardar, ou você tem que guardar algum comprovante, uma declaração da companhia de que você está quites nos últimos 5 anos. Outros documentos, por exemplo, como seus documentos pessoais, certidões, documento da sua casa, tem que ser guardados permanentemente, até serem vendidos, até serem repassados, até serem doados, enfim. Documentos do seu trabalho, por exemplo, um olerite de pagamento, tudo isso também. Então tem uma temporalidade, vamos pensar assim, né? Um tempo de vida daquele documento. E quando a gente avalia os documentos, a gente avalia documento a documento. E o legal também é fazer a mesma coisa, tipo fazer setorizações dos documentos, separar os documentos do carro, dos documentos da casa, dos documentos de cada membro da família. Quem sabe fazer uma pastinha, né? Um envelope plástico para cada documento de cada membro da família, de cada carro, de cada imóvel, ou mesmo que seja alugado, né, do aluguel, do condomínio. Da mesma forma, se você tem uma doméstica ou se tem algum funcionário que trabalha para vocês, também tem que ter uma pasta para os documentos e para os pagamentos daquele funcionário. Vamos pensar aqui outras coisas que a pessoa pode ter, todos esses comprovantes de pagamento, quer seja cartão de crédito, escola. Então é legal você separar isso e guardar. E guardar coisas, vamos pensar assim, essas pastinhas todas dentro de uma caixa. Às vezes você encontra no mercado umas caixas de poliondro ou de papelão. Você pode guardar no maleiro do seu armário, na parte de cima de um armário da sala, da cozinha. Não precisa ficar perto de você, não precisa ter acesso a eles. A gente não usa esses documentos toda hora. A gente tem que guardar legalmente, mas não é uma necessidade. Já pensou começar 2017 aí com tudo organizadinho? Você chegar na sua casa, olhar, saber onde está tudo, não vai ter a preocupação, não vai ter perda de tempo, né? Acho que o visual também de estar tudo organizado também contribui muito para isso. E assim, gente, não é uma coisa super mágica, né? Demora um tempo para você organizar e também exige tempo e dedicação para fazer a manutenção. Facilita, mas você também tem que se comprometer, né? Você tem que se mexer para que as coisas continuem. Eu costumo dizer que é uma roda, ela não para de andar. As coisas mudam, você ganha uma camisa nova, você tira uma camisa, você tira para lavar, lavou, passou, põe de volta no lugar, o documento chega, o documento sai, então é um ciclo. Quem não é organizado, você ensina, né, Carol? Sim. Sim, é um tipo de trabalho. Curso, é uma consultoria, como é que funciona? Eu faço 3 tipos de trabalho ligados à organização, tá? Eu faço a organização, faço uma visita de cortesia, a gente conversa um pouco, a pessoa me mostra qual é a dificuldade que ela tem ou até o espaço que ela precisa de organização e eu faço uma proposta para fazer aquela organização com a pessoa. Então, eu vou lá e coloco a mão na massa literalmente, tiro as coisas. Não sei se vocês já viram, tem alguns programas que fazem esse tipo de organização, então eu faço mais ou menos o que eles fazem. E essa é a primeira parte. A segunda parte eu faço uma orientação. Eu vou lá, faço a mesma visita e faço uma orientação personalizada para aquela pessoa, para que ela faça essa organização, que é um pouco mais complexo do que isso que eu expliquei aqui agora, né? Que é uma coisa mais focada para o problema daquela pessoa. Então eu faço essa orientação, assim como eu faço palestras também, todo mês, em algumas lojas, né? Em algumas instituições também, falando desse tema de organização, que é muito abrangente, né? Você pode ver aí organização para voltar às aulas, organização para a chegada do bebê, organização de como receber bem as pessoas, organização de documentos, organização de closet, de cozinha, para enlutados, né, pessoas que perderam entes queridos, para organização de garagem, de ateliê, tem
um hall bem grande. Nossa, de organização possibilidades. pra tudo. Isso. E um terceiro é capacitações mais pontuais para quem quer se profissionalizar nessa área ou para quem quer entender esse universo da organização através dessas palestras que são mais práticas, vamos dizer assim. Então, tem esses 3 caminhos que eu posso fazer. Ótimo, Carol, muito obrigada. Eu estava até vendo seu Instagram, você deixou uma dica para as pessoas agora no ano novo deixarem um pote, né? Sim. Explica aí, dá essa dica aí também para quem está assistindo. Então, é um pote simples de vidro, transparente, tá? Que você deixa na sala, no ambiente que você circula, para você lembrar de deixar um recadinho. Então, do lado você deixa um post-it, sabe? Um papelzinho colorido para chamar mais atenção quando estiver dentro do jarrinho. E toda vida que acontecer uma coisa legal com você, uma coisa boa, uma coisa feliz, você anota no papelzinho, fecha o papelzinho, coloca dentro do jarro durante todo o ano. No final do ano, você senta e faz um revival, né? Você faz uma memória, você lembra de tudo que aconteceu de bom naquele ano, que às vezes passa tão rápido. Fica lá, aquela caixinha de memórias. Não abre antes, né? Só pode abrir no final do ano para você ir enchendo de ideias e de coisas felizes. Hoje é o dia de abrir de quem fez o ano passado. Exatamente. Né? De quem veio anotando esse ano, tá na hora de abrir, rememorar e esvaziar o potinho, deixar novas folhinhas lá para serem preenchidas. Tudo de novo. Exatamente. Carol, muito obrigada. Eu Tenho certeza que gente. os nossos telespectadores gostaram aí das suas orientações e que 2017 chegue com muita organização. Para todos todos, nós. viu, gente? Bora organizar. 2017 seja muito feliz para todos. Obrigada, Carol.